Cultivo Online, capítulo 223. Não roubei nada. Adeus, colegas discípulos, disse Yuan aos discípulos do Elder Shan antes de deixar o local. Os dois discípulos observaram a figura de Yuan desaparecer ao longe e murmuraram. Quem é aquele discípulo do pátio externo? Que relacionamento ele tem com nosso mestre? Qian Kei perguntou em voz alta. Eu nunca o vi antes, então não sei. Mas se ele pode vir a este lugar como um discípulo do pátio externo, então deve haver algo especial sobre ele. Talvez ele seja de uma família poderosa, disse Beibei, o discípulo central. Alguns minutos depois, quando a dor causada por Xiao Hua finalmente desapareceu, o Elder Shan voltou para fora e voltou para suas palestras. Quando seus discípulos viram isso, eles se perguntaram se ela lhes contaria sobre aquele misterioso discípulo do pátio externo mais tarde, mas, infelizmente, o ancião Shan nunca mencionou Yuan, mesmo após o término da palestra. Depois de deixar a casa do ancião Shan, Yuan começou a se dirigir ao salão do tesouro, mas então se lembrou de algo que o fez se virar e caminhar em outra direção. Algum tempo depois, Yuan chegou a um lugar de aparência familiar, o alojamento de Fei Yuan. Yuan se aproximou da porta e bateu na porta. Depois de esperar alguns momentos sem qualquer resposta, Yuan bateu na porta novamente e repetiu isso por alguns minutos. Ela não está em casa? Yuan murmurou. Yuan decidiu esperar mais alguns minutos, caso Fei Yuan estivesse ocupado. Assim que teve certeza de que Fei Yuan estava ausente, Yuan decidiu sair por enquanto e ir para o salão do tesouro. Voltarei aqui em outro momento, já que posso entrar no pátio interno sem problemas agora. Depois de deixar os aposentos de Fei Yuan, Yuan finalmente chegou ao salão do tesouro meia hora depois e, embora se parecesse com o salão de câmbio, havia apenas um andar aqui. Ao entrar no prédio, Yuan foi direto para a recepção, onde um ancião da seita estava no comando. O ancião da seita virou-se para olhar para Yuan com as sobrancelhas levantadas depois de ver seu uniforme do pátio externo. O que um discípulo do pátio externo como você está fazendo aqui? Apenas os discípulos do pátio interno estão autorizados a usar este lugar, você sabe. O ancião da seita disse a ele. Ao ouvir a pergunta do ancião da seita, Yuan recuperou seu anel espacial e tirou o medalhão de prata que o Elder Xuan havia dado a ele antes de mostrá-lo ao ancião da seita atrás da mesa. Posso usar este lugar se tiver isso? Yuan perguntou a ele com uma voz calma. O que é isso? O ancião da seita não reconheceu imediatamente o medalhão de prata porque era muito raro. No entanto, uma vez que ele o pegou e inspecionou, seus olhos se arregalaram de choque e ele exclamou. O medalhão da fortuna de prata. Onde você conseguiu isso? O ancião da seita exclamou com uma voz assustada, soando como se tivesse acabado de testemunhar seus ancestrais rastejando para fora de seus túmulos. O HH foi dado a mim, Yuan disse. Bobagem, não há como um discípulo do pátio externo ter algo assim. Você roubou ou encontrou por acidente. Estou confiscando isso agora. O mais velho disse com uma carranca no rosto enquanto jogava o medalhão da fortuna de prata dentro do bolso. O que? Yuan exclamou surpreso e falou. Como você pode me acusar de roubá-lo quando não tem provas? Foi dado a mim. Você não pode simplesmente tirar isso de mim. HMPH. Preciso de alguma prova além de você ser um discípulo do pátio externo? O que meu status de discípulo tem a ver com isso? Yuan perguntou franzindo a testa. Então deixe-me perguntar uma coisa. Que tipo de discípulo da pátria externa teria o medalhão da fortuna de prata que permite recuperar quantos tesouros quiser do salão do tesouro? Nem mesmo os discípulos centrais receberiam tal coisa. Muito menos um discípulo do pátio externo. O ancião da seita respondeu. Afinal de contas, se a seita desse a um discípulo da pátria externa o medalhão da fortuna de prata que lhes permite acesso quase total ao salão do tesouro, eles poderiam muito bem torná-lo um ancião da seita de alto escalão. Mas é fato que esse medalhão me foi dado. Por favor, devolva-mo. Yuan estendeu a mão com uma expressão severa no rosto. Que audácia! Eu já estou salvando sua cara por não te dar uma surra por roubar uma coisa tão preciosa. Se você não sumir, eu não só vou discipliná-lo, mas também denunciá-lo ao mestre da seita. O ancião da seita levantou a voz, fazendo com que as outras pessoas ali os notassem. Roubar? Aquele discípulo do pátio externo roubou algo do salão do tesouro? Ele deseja morrer? Que tipo de idiota tentaria roubar da seita? Os discípulos do pátio interno balançaram a cabeça antes de retornarem aos seus próprios assuntos, pois não se importavam com um discípulo do pátio externo que estava prestes a ser punido. Bem, você admite ter roubado o medalhão da fortuna de prata ou não? O ancião da seita então disse, instando Yuan a admitir suas falhas. Eu não roubei nada. No entanto, Yuan não recuou e se recusou a admitir algo que não fez. Vendo isso, o ancião da seita tremeu de raiva e de repente puxou os braços para trás antes de soltá-los, impulsionando as palmas das mãos em Yuan com uma força poderosa. Saia daqui, o ancião da seita disse enquanto atacava Yuan, tentando chutá-lo para fora com força. Os olhos de Yuan se arregalaram de surpresa quando o ancião da seita o atacou do nada. Porém, como o ancião da seita era apenas um guerreiro espiritual de 6º nível, Yuan não se sentiu intimidado ou pressionado. Assim que as palmas das mãos do ancião da seita alcançaram o peito de Yuan, Yuan ativou sua técnica de movimento e evitou o ataque perfeitamente.
Os olhos do ancião da seita se arregalaram de surpresa quando Yuan se esquivou de seu ataque surpresa, e ele pôde sentir muitos olhares surpresos dirigidos a ele, o que fez seu rosto ficar vermelho. Esse seu pirralho. O ancião da seita rosnou em voz baixa, sentindo como se Yuan tivesse dado um tapa na cara dele ao se esquivar de seu ataque na frente de tantas pessoas.